Estamos aqui gravando o 43º episódio do Gi Patriani em Ação. E hoje, vindo para cá, aliás, desde manhã eu estou falando quanto esse episódio me engrandece como pessoa e como profissional. Eu jamais imaginei que eu entrevistaria mulheres tão incríveis aqui com as suas histórias para alavancar a vida de outras mulheres. Quando eu vim fazer o podcast, eu pensei que eu ia aprender muito e queria ensinar. Mas eu aprendo muito aqui, gente. Vocês não têm ideia. E hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível que esse mundo do empreender me apresentou. E hoje nós somos parceiras de um evento, um jantar para empresárias. E eu estou tendo a honra de tê-la aqui no meu podcast. Bem-vinda, Di. Obrigada. Você sabe o quanto que eu quero que você esteja aqui comigo, o quanto que eu estou Obrigada. honrada com a sua presença. E eu inicio o podcast sempre com a pergunta que deu origem ao nome. O que significa a palavra ação para você? A ação, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. É sempre uma honra para mim poder participar dos seus eventos e estar, né, com essa parceria. E, Gi, ação para mim é você realmente ter a consciência de que as coisas elas têm que acontecer. Não adianta a gente somente colocar no papel e isso de fato não ocorrer. Então, é colocar realmente para ação tudo aquilo que a gente desenvolve, tudo aquilo que a gente tem em mente. A minha vida sempre foi muito pautada na ação, Sim, né? Porque se não for assim, não faz muito sentido a gente não exatamente. colocar as coisas em ação. Então, esse movimentar é o que faz, de fato, a vida dar sentido às nossas vidas, né? Exatamente, É Di. isso. Eu acho que hoje o que a gente observa muito, você está no digital, assim como eu também estou, as pessoas elas estão com uma obesidade de conhecimento. Né? Eu até vi uma É. postagem esses dias e conversando até com a Andrea, que veio também no meu podcast, Uhum. e ela estava na primeira edição da minha imersão presencial. As pessoas elas começam a comprar tantos cursos, É. tanto conhecimento, É. e na hora de colocar em ação, ela não coloca, ela vai procrastinando Exato. essa decisão de agir. Exato. E aí que acontece nessa situação, você vai desanimando, porque você investe em conhecimento, mas você não coloca em prática. Exato. Então a culpa não está nos cursos que você É. compra, e sim na sua falta de agir, Exato. né? Porque às vezes as pessoas elas não têm essa percepção, né? E eu acredito, sim, né, nessa trajetória minha toda, né, desenvolvimento, autodesenvolvimento e autoconhecimento, a gente tem que ter pautado o que de fato vai trazer essa mudança na nossa vida. Como a gente vai fazer isso transcender na nossa caminhada? Exatamente. Então, é você ter esse olhar um pouco mais, ter esse feeling, na verdade, de saber o que de fato é importante para a minha vida e o que não é. Porque não adianta você ficar fazendo vários cursos, e ficar tirando para todo lado e não colocar em ação. Sim, sim. E ficar procrastinando tudo aquilo que você fez. Para mim isso não faz sentido. Então hoje eu vejo muito essa questão de o que me falta? Onde eu quero chegar? E como eu quero ensinar? O que eu quero levar para minhas mentoradas? O que eu quero levar nos palcos? Qual que é o assunto? Porque a minha especialidade hoje é inteligência emocional e neurociência. Então, sempre eu vejo algo para que eu possa linkar esse tema com coisas que vão, de fato, agregar para o meu negócio. Sim, sim. Então, não adianta ficar só dando tiro para todo lado e você não colocar tudo isso em ação. Mas eu acho que a falta de colocar em ação também, a pessoa não sabe, não conseguiu identificar ou está com a sua identidade perdida. Então ela começa a comprar vários cursos. Lógico, gente, comprar curso e ter mentores. Eu e a Diana somos mentoras.
é necessário. O que a gente está querendo dizer para vocês é o fato de você comprar. Só essa semana eu conversei com várias alunas, né, que eu abri alguns horários da minha agenda para uma sessão estratégica para elas, e eu percebi muito essa dor. Trouxe esse assunto É, justamente aqui também, que tem tudo a ver com a inteligência emocional. Mas sim, por quê? Eu percebi com todas essas mulheres que eu tenho é, conversado, essa falta de identidade. é, De não se reconhecer, então não consegue colocar em prática, porque nem sabe como colocar em prática. Porque ela está tão perdida no meio de todos esses cursos, de tudo isso que ela é, aprendeu, mas quem é exato, ela, em primeiro lugar? é, Você tem que primeiro se identificar, se encontrar, ver exato, qual é o seu propósito é. para você colocar efetivamente aquilo que você quer colocar em prática no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua É, empresa. exato, é isso. As minhas mentoradas também, quando eu faço o primeiro bate-papo para conhecê-las de fato, o que que você veio fazer aqui? Elas não sabem responder. Sim, Eu não sei qual que é a minha identidade. Então, tem alguma coisa errada. Ou é por uma questão de crença, uma questão de bloqueio lá, né, das vidas passadas. Então, a gente faz esse trabalho justamente para que ela tenha essa consciência. O que que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha identidade? E como eu posso identificar o meu propósito? sim. Então, é através disso, fazendo todo esse trabalho, essa modelação, que aí sim elas conseguem saber qual que é o direcionamento para a vida, né, e para o trabalho também, numa questão, eh, esse olhar mais, abrangente. O que que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu posso pautar a minha vida? Onde eu quero chegar? Ter essa consciência, porque o ser humano tem muito isso. Por questões passadas, enfim, familiar, não conseguem saber o que que eu vim fazer aqui, qual que é a minha identidade. Aliás, muitas que eu falo não sabem o que que é uma identidade. Exatamente. Mas, Mas o Gi, que é uma identidade? o que te levou a ir estudar a inteligência emocional? Por que que você seguiu para esse rumo? Na verdade foi um processo, né, e justamente há 3 anos atrás eu precisava identificar o que que eu vim fazer aqui. Não que eu não soubesse a minha identidade, mas alguma coisa me faltava. E até por questões de mãe, pai, vidas passadas, tinha alguma coisa na minha caminhada que me fez entender que eu precisava de um autodesenvolvimento e me conhecer melhor. E eu também falava assim: "Eu preciso impactar vidas, mas como que eu vou fazer isso?". Porque eu tinha muito forte no meu coração que eu vim aqui na Terra para quê? A minha missão maior era impactar vidas. Sim. E aí eu fui me preparar, fui entender todo esse mundo de inteligência emocional e foi ali que eu descobri que eu tinha 2 problemas, 2 bloqueios natos: o abandono de pai e a rejeição da mãe. Mas por Nossa, que a até, rejeição? até a gente, eu lembro que você me contou É, sobre isso, é, mas eu tô até é, arrepiada, porque a é. gente tem exatamente as mesmas A coisas. mesma é a mesma história. E aí eu falei: "É aí que está o meu problema", porque a gente começa a repetir padrões, porque fica no nosso Sim, subconsciente, desde sim. lá da na barriga da mãe. E aí aconteceu foi que minha mãe era muito nova, foi abandonada pelo meu pai, porque só namorava, engravidou, tinha medo, me rejeitou. Na inteligência emocional, a rejeição ela vem, na concepção também. A gente Sim. trabalha as 7 emoções, né, que é desde a concepção até vidas passadas. Então foi naquele momento, numa regressão que eu fiz, dentro da inteligência emocional, que eu entendi que minha mãe tinha me rejeitado no segundo e no 7º mês de gestação. No segundo. E por que no sétimo? No 7º porque estava para nascer, tanto é que eu nasci prematura. Você nasceu prematura? Aham. Então assim, é uma história muito louca, eu diria, porque até então não sabia, porque minha mãe nunca quis tocar nesse assunto. Era na verdade, é uma ferida dentro dela, no subconsciente dela, que a vida toda ela não quis contar o Mas que você de conhece o seu fato. pai? Não conheço meu Ah, você pai. não Não conhece. conheço meu pai. Não conheço por quê? Porque minha mãe não quis. Ela: "Não vai conhecer", tinha 19 anos de idade. E nunca te Não, procurou de. não. Mas ele sabe da sua Ele sabe existência. da minha existência, sabe.
sabe, mas por conta da minha mãe, ela. E eu sempre perguntava para ela, mas por quê? Algo seu, você tirou o movimentar do meu pai, Ela não deixou ele se ela né? não deixou ele se aproximar e também nunca quis contar o que de fato aconteceu. Toda essa história de saber o que aconteceu lá atrás foi porque minhas tias me contaram um dia, né, aconteceu isso, a mãe engravidou, porque minha mãe não teve a mãe dela. Minha Olha, avó morreu com 33 anos. Então ela cresceu sem o amor de mãe, e tudo isso você descobre na inteligência emocional, nas regressões, nas mentalizações. E foi exatamente isso. Eu não culpo a minha mãe. Eu sim, acho que sim. naquele momento é o que ela tinha para dar, para oferecer. Claro, Mas seu relacionamento com ela, como o meu foi? relacionamento com ela foi desafiador A vida durante a vida toda? toda. Assim, eu sempre respeitei muito a minha mãe, porque eu acredito que pai e mãe a gente tem que honrar até o final, independente do que tenha Sim, acontecido. sim. Cada um tem as suas histórias. Mas eu tinha alguma coisa com a minha mãe que eu ficava meio perdida. Eu falava assim, eu não conseguia admitir a questão de eu não ter tido meu pai presente. Tanto é que eu repeti padrão a vida inteira, querendo honrar pai e mãe, relacionamentos destrutivos, relacionamentos narcisistas, abusivos. Então, aí você para pensar, você fala, Você por- buscava o pai, né? eu buscava o pai, a figura masculina. E eu só enxergava isso a vida inteira. Mas você tinha essa consciência que você estava procurando seu pai nesses relacionamentos? Aham. Você Tinha tinha? essa consciência. Tinha. Nossa, eu tô toda sério? Tinha. Me faltava essa figura. Essa figura do meu pai sempre foi muito nata. E o meu avô, pai da minha mãe, até o terceiro ano, até o meu terceiro ano, que foi quando ele faleceu, ele era a minha figura masculina, que eu não tive na figura do meu pai. E quando ele morreu, para mim, aquilo foi outra questão péssima. Porque eu cresci falando, poxa, não tenho meu pai e o meu segundo pai me deixou. Então, assim, você começa a descobrir isso na tua caminhada, tem alguma coisa de errado. Então, foi por aí, e nesse momento, aos 43 anos, que eu falei, agora eu vou descobrir tudo isso. E aí foi através da inteligência Mas aí, emocional. quando você foi estudar isso, aí a sua mãe abriu isso pra você? Não, Não, você não. sim, na regressão você. É uma dor que minha mãe tem dentro dela, e eu respeito, eu não fico mais cutucando a ferida, porque quando você entende, que quanto mais você fica cutucando, mais a pessoa eh, Fechando. ela vai se fechando, ela vai sofrendo. E minha mãe é uma mulher muito sofrida. Ela tem 68 anos e você olha para ela e fala, tem mais idade. Olha. Porque ela veio a vida inteira. Ela casou de novo, Ela Gi? casou, eu tinha 7 anos de idade, ela casou. Na verdade, ela não casou com meu pai. Ela namorava. Ela tinha 19 anos quando ela engravidou. Foi um namoro e veio você. Exato. E aí ela casou, eu tinha 7 anos de idade com um homem mais novo, uns 10 anos mais novo que ela. Ela ficou 22 anos casada e não deu certo. Teve filhos com ele? Não, Você é filha única? eu sou filha única, mas eu tenho uma irmã adotiva. Eles adotaram uma Ah, criança na época, a Jéssica. Hoje ela tem 30 anos. Eles pegaram ela para adoção com 15 dias de nascida. nossa! E hoje ela tem 30 anos, ela que cuida hoje da minha mãe, ela trabalha, enfim. Minha mãe não é mais casada, ela separou já faz uns 15 anos. A Jéssica acho que tinha uns 14, 15. Caraca. Porque minha mãe repetiu o padrão. Ela pegou um relacionamento narcisista, abusivo, tóxico. E eu Também. me espelhei nela. Eu simplesmente me espelhei nela e só vim trazendo, buscando esses homens, esses relacionamentos, porque eu queria honrar a minha mãe de alguma maneira. E hoje, quando eu paro para pensar, falo, não, eu não aceito mais isso. Meu último relacionamento foi assim, há 4 anos atrás, foi quando eu decidi dar um basta, que é o pai da minha filha. E eu falei, eu não quero mais relacionamentos abusivos. Não, eu me curei disso, eu não quero. Hoje eu escolho. Mas quando você terminou com ele, você já tinha essa consciência ou foi após esse Não, término que você foi foi? após. Tá.
Foi Tá. após. Foi após, porque foi após que eu fui estudar e buscar tudo isso, entender o que estava acontecendo no meu mundo aqui de Ana, interior, né? Que é muito importante. As pessoas acham que, o que que é inteligência emocional? Poxa, isso é uma besteira, uma balela. Não, não é. Para quem de fato entra e conhece a fundo o que é a nossa mentalidade rege a nossa vida. Sim, sim. Tanto é que a inteligência emocional, ela hoje, ela trabalha muito próximo da neurociência, justamente por isso, porque se a gente não tiver a mente e o coração ligados, a nossa vida não Não, eu floresce. falo que se a gente não tiver inteligência emocional para lidar com É, todos os desafios exato, também no nosso dia a dia, né, exato. da nossa vida Não, no tudo, geral, é né, tudo, você é tudo, não consegue, você tem que ter, ó, e é muito exato. engraçado, por isso que eu falo. Quando eu comecei aqui o podcast, eu não imaginava quanto que isso realmente agregaria à minha vida. É. Porque hoje eu até fiz uns stories de manhã e coloquei todas que sentaram aqui na minha É. frente, você é a 43ª, Uhum. teve um ponto de inflexão, um ponto de É, transformação, é, de uma forma ou de outra. é. Ou foi do lado pessoal, ou foi no lado profissional, mas todas nós passamos por algo Todas, transformador que todas. nos fez, naquele momento, buscar a Aham. inteligência emocional, buscar o autoconhecimento e descobrir o seu verdadeiro propósito. Exato. É exatamente isso. Então, hoje, quando eu falo nas minhas palestras, eu levo a minha palestra hoje, a more, que eu digo que é a que impacta, é a minha história. Sim. E eu conto a minha história na terceira pessoa, justamente contando tudo isso que eu passei e de onde eu saí, onde eu cheguei. E como viver uma vida extraordinária. Você tem que se permitir. Sim. Eu digo isso para todas as pessoas que passam comigo. Eu falo, gente, se permita. Porque hoje, Gi, as mulheres, elas estão num momento de tanta estagnação que elas não conseguem enxergar que elas podem ir além. E quando a gente não tem essa consciência, essa questão de virar a chavinha, mudar o mindset, a gente não vai para lugar nenhum. E isso na vida toda, tanto profissional, Sim, pessoal, sim. relacionamento. A gente vê muitas mulheres, foi o que eu te falei, desde o começo aqui do dia 4, né, quando eu retornei, Uhum, eu abri realmente a minha agenda para algumas sessões estratégicas, uhum, né, com as minhas seguidoras que estavam entrando uhum. no meu Instagram. E o que eu percebi nessas conversas, por isso que eu trouxe É. essa falta de identidade. É. E quando você realmente tem a falta dela, você não consegue progredir. Porque Não você não sabe consegue. por onde progredir, porque você nem se conhece. Exato. E essa semana também eu li no Instagram, não lembro agora quem, que as pessoas lá no dia 31, né? Colocam todas aquelas metas. Hoje, dia 16, muitos já desistiram. Já voltaram para o seu estado anterior, repetindo os mesmos padrões de 2024, e que se você não observar, vai passar o ano todinho, Vai você vai passar. chegar em dezembro de 2025 do mesmo jeito. Mas as pessoas não sabem que, assim, dentro da inteligência emocional, a gente tem muitos padrões de comportamento, sentimento e pensamentos negativos mesmo. E a procrastinação é um comportamento que destrói a vida da pessoa. Só que a pessoa não percebe. Se ela não tiver essa consciência, ela não percebe que quanto mais ela procrastina a vida, mais a vida dela vai para trás. Mais ela vai se afundando no poço e chega uma hora que ela fala: por que está acontecendo isso? Porque ela está procrastinando. Aquela história de que no começo do ano, amanhã eu vou começar a academia. No dia 2 de janeiro eu vou começar a fazer academia. Eu estou muito ruim, assim, meu corpo não está legal, né? Eu estou com vários problemas de saúde, mas dia 2 eu começo na academia. Não, mas daqui uma semana eu começo na academia. Então, assim, se a pessoa ela não tem essa consciência de que somente ela pode transformar a vida dela, porque ninguém vai fazer. Se você não colocar em prática tudo aquilo que você quer mudar a tua vida, não adianta. É uma mudança de mentalidade muito gigante, muito gigante. A pessoa tem que querer muito. E uma das coisas que faz a gente procrastinar muito, né, Di, são as crenças. São as crenças. E assim, tem as muita. crenças, elas não somem. Você aprende a lidar com elas.
As crenças não vão sair da sua vida. É, Você não vai sai. aprender a lidar com elas. E como que Exato. é isso? É substituindo por coisas fortalecedoras. É o que a Diana falou. Estou com o meu corpo não está. Eu me olho no espelho e não gosto do É, que eu vejo. é, O que vai mudar? É só você indo na academia, é só você é, mudando a sua alimentação e exato. colocando em prática. Só que é o É. que a Diana falou, dia Isso é um 2. exemplo, Um né, da exemplo. academia, Mas que é é que o todo mais mundo que é o mais promete, né? corriqueiro, o que mais acontece, que eu vejo, porque eu faço exercícios físicos todos os dias, né. Falam que eu sou a rata da academia, mas não é. Pra mim, atividade física hoje, é uma terapia. Eu ia falar isso. Pra mim é uma terapia também. Porque eu tenho uma vida muito louca, agitada, sozinha para fazer tudo, para dar conta de tudo, não que eu não tenha que dar, mas a academia é um campo energético para mim repor tudo aquilo que É o nosso tempo precisa, também, nosso né? tempo, é para mim, minha mente, meu corpo, para estar bem. Então é um exemplo, mas tem Vários. várias questões, né, que eh, a gente dentro da inteligência emocional, não é que a gente, eu me curei a vida toda, me curei de tudo que eu tinha, me curei do abandono, da rejeição, da procrastinação. Você não vai se curar 100%. Você vai As aprender a coisas lidar. vão acontecer, mas você aprende a lidar com aquela situação. Né? E você fala, opa, tem alguma coisa Sim. aqui, Você deixa eu começa já a voltar. identificar que Você tá começa a aparecendo. identificar que aquilo está querendo voltar e você fala, não, ó, o fantasma aí querendo me pegar novamente. Mas é uma questão de você querer mesmo, sabe? Estudar, saber entender qual que é o processo, qual que é o problema. Tive problema com pai, com mãe, com a minha criança interior. Será que eu tive problema com a minha criança interior? Tem muita gente que tem. Mas esse problema com a criança interior é causado pelos pais? Pela falta dos pais? Por algum trauma com os Hum, pais? Trauma, falta, todas as questões que envolvem pais, por exemplo. É só as questões de pais que influenciam a criança interior Pais ou e não? pais substitutos. Ah, tá. Pais substitutos, nós temos e podemos ter até 3. Porque dentro da inteligência emocional e dentro das 7 emoções, a gente trabalha a primeira e a segunda infância. A primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, é onde mais afeta a mentalidade da criança quando o pai e a mãe conduzem ela de uma maneira. Um exemplo. Dinheiro não dá em árvore. Você não tem capacidade de fazer alguma coisa. Você é burro. Automaticamente aquilo entra no subconsciente da criança e afeta 100% e fica lá registrado. Quando a criança vem para a fase adulta, ela vai entender, eu não sou capaz, eu sou burro, dinheiro realmente não dá em árvore, por isso que hoje a minha vida é muito escassa. Então esse é um problema muito sério com a criança interior e ela tem que curar. Nossa, Porque faz muito em algum sentido. momento o pai e a mãe ou os pais substitutos que Pais substitutos são aqueles que são nós aqueles colocamos, que tipo nós colocamos, a avós, avó, a babá, a tios. professora, o tio, a tia Tá, que cuidou da criança na infância. tá. Cada um tem uma mania, tem um jeito de ser. Suponhamos, a babá ela é muito, sei lá, brava. A criança automaticamente ela vai pegar aquilo para ela. No subconsciente, quando ela crescer, ela vai ser uma criança muito vai ser um adulto muito bravo. Caraca. É automático, porque fica lá. 95% do que nós vivemos hoje na fase adulta está no nosso subconsciente. Só 5% é consciente. E as pessoas não sabem. Então, é muito lixo É na muito. mentalidade, na mente. A segunda infância é dos 8. Dos 7 aos 13. Dos 7 aos 13, a segunda infância. É. Mas a primeira é mais. A primeira é que mais choque. É quando que tá mais formando a personalidade da criança, né? Exatamente. É um momento crucial do crescimento, que é do 0 ao 7. Então, do 0 ao 7, se a criança entender que aquilo tudo é dela, não é dela. Vai ficar registrado no subconsciente dela, vai crescer um adulto com vários problemas. Caramba. É. Gente, tá vendo como que a criação dos nossos filhos é de suma É. importância. Eu tô falando, É. você tava falando, É. e assim,
quando nós temos quase a mesma idade, quando nós éramos crianças, nossos pais, nossos avós jamais tinham ouvido falar disso e nos passaram o que eles podiam, né? O que eles tinham Exatamente. naquele momento. Eu também, como a Diana, fui filha de mãe solteira. Minha mãe também engravidou, só que ela já tinha 23 anos. É, E meu pai, eu não tenho nem o nome do meu. Eu conheço meu pai, mas ele nunca ajudou, nem o nome dele eu tenho. sim, sim. Nem eu. Também não tenho, né? E Não aí eu tenho. fui criada pela minha avó, porque a minha mãe foi trabalhar fora para sustentar a casa. E lógico, eu tenho muito amor pela minha avó. Eu sei que ela me deu o melhor. Aham, Tanto que eu falo que esse sentimento de mãe eu tenho pela minha avó, sim. que ela foi eu sou o que eu sou, Que é a mãe substituta. que é a mãe substituta. Você falando isso, eu tô imaginando. É, Mas a minha avó, o Di, dentro do que, né, ela tinha, e ela assim, ela teve uma vida, principalmente quando ela casou com meu avô, não aham, com o pai dela. Eles eram em 11 irmãos, então não era uma vida abundante, mas não era uma vida escassa, mas tudo aham. muito regrado, né, Sim, financeiramente sim, falando. aham, Mas quando ela casou com meu avô, ela passou por muitas dificuldades financeiras. sim, E ela chegou a passar fome com a minha mãe e o meu tio e a aham, minha tia pequenos. aham, Então eu cresci ouvindo sobre escassez. é. Nunca passei necessidade financeira, nem fome, graças a Deus, mas sempre essa frase: dinheiro não dá em árvore. É. Sabe, aquela coisa de sempre ela muito preocupada com a falta, com a falta. É, E hoje eu me policio demais em relação a isso. é. Você sabe, eu já conversei com você algumas vezes Aham, sobre isso. sim, sim. Mas veio dela. Por quê? Porque você fica com isso lá no seu subconsciente. E a gente fala que a ânsia inconsciente da morte é uma ferida mortal. Que fica lá no nosso subconsciente, as coisas vão acontecendo e a gente não sabe o porquê está acontecendo. Então, assim, é muito estudo. Eu fui fazer constelação familiar, para você ter uma ideia. É E lá dos excelente bonequinhos, também. sabe quem Aham, eu era? É, A minha avó. então. Você pegou, você repetiu o padrão dela. Olha isso. E as pessoas falam, ai, mas isso é besteira. Não, não é besteira. É científico. Eu me vejo falando, tanto que meu filho fala, eu falo umas frases, mas é lógico, né? Eu fui criada por ela, eu Aham. vou repetir as frases que ela falava. Ele fala: mamãe, essa frase aí é da Bisa, né? Porque é muito velha essa frase. Mas lógico, a gente leva isso na brincadeira, mas é algo muito, É, muito pra é, gente pensar mesmo. Exato. Porque muitas pessoas não percebem isso, Di. E É, a gente vê. não Hoje, percebem. gente, eu conheci a Diana num evento É, da Denise, que a É. gente tá até aparecendo aqui, dessa viagem de Dubai, que É. eu e a Diana fomos juntas. Nós palestramos lá em Dubai. Tivemos Foi essa incrível. experiência incrível, né, Di? E eu conheci a Diana num evento pré-Dubai que teve em Alphaville, que a Denise promoveu, que ela estava divulgando essa Exato. viagem. E nós nos conhecemos lá. É, Lá nos conectamos. Na viagem ficamos muito mais próximas. é, E depois a Di veio palestrar no meu evento presencial. E É. depois disso a gente agora está com o nosso jantar para É. empresárias juntas, porque a gente percebe que o nosso conteúdo um acaba complementando o É. outro também. exato. Mas o quanto que é importante nós estarmos abertos também para entrar pessoas na nossa vida para nos agregar. Com certeza. Você de alguma forma veio agregar a mim. É. Acredito que eu de E alguma você a forma. mim, com certeza. É sempre uma troca. A vida é uma troca. Sim. E eu sempre digo, ninguém caminha sozinho. Se você quer chegar mais rápido, esteja com pessoas boas para te ajudar. Sempre olhando quem está aqui. Nós somos as 5 pessoas que mais a gente convive. É verdade. Quem que você quer que esteja com você para te fazer chegar onde você quer? E quando você muda a frequência, a ambiência, a tua vida impulsiona de uma maneira que você fala, uau! É verdade. Eu falo muito, esteja nas mesas certas, né? Exatamente. E as pessoas quando eu comecei a falar sobre isso, eu tive muitos amigos meus de infância, por eu falar isso, acabaram se afastando de mim. Mas quando eu falo isso, eu não estou querendo falar para as pessoas saírem da minha vida. Mas quando você tem essa mudança de consciência, essa mudança energética, esse distanciamento acaba sendo natural. É natural. E o que a Diana falou é muito real. Nós somos
reflexo das 5 pessoas com qual convivemos. É, E se nós não mudarmos, nós vamos regredir. é, Porque se a gente quer evoluir, nós temos que estar com pessoas que querem evoluir também. exato. Né? E às vezes a É pessoa, nossa, você isso. está falando isso, você não gosta mais dos seus amigos. Eu continuo amando, eles estão no meu coração. Pessoas da minha família estão no meu coração. E quando eu estou com elas, eu serei a Giovana que eles querem que eu seja. Né? Exato, Mas exato. para nós crescermos, né, de como pessoa e como exato. profissional, nós temos que estar com pessoas na mesma frequência que a nossa. Tem que ser. Tem que ser porque a gente se molda a essas pessoas, né? Então, depois da inteligência emocional, eu sou uma outra pessoa em todos os aspectos, né? Porque a gente começa a ter uma nova visão, uma outra visão das pessoas. O que você quer para sua vida? Onde você quer chegar? Porque tudo é possível. Às vezes a gente acha, não posso chegar em tal lugar, não posso sentar em mesas incríveis. Pode, nós podemos tudo, desde que a gente se permita. Mas antes você não pensava assim? Não pensava, aquela vida tá ótimo, tá tudo bom, tá tudo ok, eu tô trabalhando, tá tudo, no dia que der eu viajo, no dia que não der eu não viajo. Quando você começa a mudar a sua mentalidade, percebe que você pode muito mais daquilo que você já tem, não que eu tivesse a vida ruim, graças a Deus eu sempre tive bons trabalhos, sou formada, fiz pós-graduação, inglês, espanhol, fiz tudo que eu podia fazer, estudei tudo que eu podia estudar, mas você chega num momento da vida que você fala, não, hoje eu posso mais. E foi a inteligência emocional que me mostrou isso. Eu sou muito grata, né? Hoje de ser mentora, de ter desenvolvido um método, de estar em grandes eventos com pessoas incríveis, de estar conhecendo pessoas melhores que eu. Por quê? Mais uma vez, mudei os ambientes. Sim, sim. Muda ambiente, muda frequência. Toda hora vem convite para participar de alguma coisa. Porque eu me permiti, O em ambiente algum é soberano, momento. né? O ambiente é soberano. Exatamente. Então, até semana retrasada, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, achei até engraçado. Falou assim, Diana, vamos em tal lugar? Aí eu falei, tá. Ó, lá não é o ambiente que você costuma frequentar, não tem nada chique, tá? Eu ouço muito isso também. Aí eu falei, mas o que você está querendo dizer com isso, né? Ai, As pessoas percebem que você já mudou a tua eu ambiência. ouço muito isso, amiga, muito. Ó, mas lá então, não mas tem... lá não é chique, tá? Então olha o olhar da pessoa. Então as pessoas já estão me enxergando como uma pessoa chique e uma pessoa que já está mas você já era, amiga. já está em outros Mas lugares. você já Mas era. hoje eu sou melhor, porque a minha mentalidade hoje é outra, sabe? Assim, então eu falei, É que gente. quando Eu você... falei, não, eu vou, mas. Né? Não, porque ela não é chique. Foi tão É engraçado. engraçado, eu já passei por isso. Mas eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo. Eu venho de família humilde, mas eu sempre fui Não, muito eu também, vaidosa. eu também. Sempre me vesti Uhum. muito bem. Graças a Deus, eu te falei, sempre tive um bom emprego. Estudei também, fiz pós e tudo Uhum. mais. Quando eu comecei a namorar o meu atual marido, ele já veio, tipo assim, eu trabalhava com a minha sogra, ela se tornou Aham. minha sogra. Então, assim, ele vem de uma família de que ele nunca passou necessidade nenhuma. Aham. E quando nós nos casamos, isso foi um conflito, porque ele nunca precisou fazer nada. Sim. Sempre teve tudo de mão beijada. Sim, sim. Só que aí, eu já me portava, já me vestia bem, só que eu não me enxergava assim. E aí ele me levou para jantar no shopping Cidade Jardim. Aham. Logo no comecinho, há Maravilhoso. 13 anos atrás. E eu lembro de quando eu entrei naquele shopping, eu fiquei envergonhada. E ele percebeu. Por quê? Por mais que eu sempre me vesti bem, eu não Uhum. achava que eu era De merecedora estar lá. de estar em ambientes como Exato. aquele. É exatamente isso.
Você Exatamente falando isso. disso, me recapitulou Mas isso, porque eu lembro que ele falou assim: você não tá bem? Porque ele percebeu que no restaurante. parece você tá fora, né, fora Isso! eu tô um peixinho fora da água aqui nesse lugar, tá todo mundo me olhando, né. A impressão que eu tinha era: "Olha que coisa". É, E ele falou: é. "Para, você é uma pessoa normal. Olha os lugares que a gente já foi, eu já tinha Sim. viajado Aham, internacionalmente". aham. Mas aí você vê como que É, é, gente. é, Naquele momento, a é. Diana falando de identidade, eu não É falo que vai isso. caindo É, fichas aqui é, na é, conversa. é, é, é. Eu não tinha minha identidade naquele momento, há 13 É, anos é. atrás. O não merecimento vem assim, ó, na hora, pá, dá um tapa na cara. Você fala: "Uai, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Exatamente. Deus, tá todo mundo me olhando, E hoje a gente só quer estar estão nesse. me julgando. Será que eu tô bem?" Aí, Eh, só que aí hoje ele fala pra mim: "Agora também, né, agora você quer estar agora você quer estar nos melhores lugares. agora Fala: você quer estar "Lógico, no agora eu Palácio mereço." Tangará". Eu falo: "Isso pra mais, querido, eu sou agora Dubai. Dubai que a gente foi", que gente, essa viagem foi Ah, agora eu sou é disso pra mais. Então, é, filho, agora eu descobri que eu sou uma mulher cara, se prepare. empoderada, sou muito empoderada. É, Mas isso é então muito isso é legal, a gente maravilhoso. brinca com isso, mas você vai, lembrando de episódios, né, que eu É, passei você falando agora, fazia tempo que eu não lembrava disso. é, Mas realmente eu me senti tão diminuída é, naquele momento, eu sei. então é porque eu não tinha minha identidade. Então quando você realmente descobre quem você é, o seu poder, Aham. aonde você pode chegar, gente, ninguém te segura, Ninguém te segura. É ninguém te segura. exatamente isso que eu acabei de falar. Mas foi engraçado. Não é chique. Não, mas eu sempre fui. Eu nunca tive problema. Tá bom, não é chique, mas eu vou mesmo assim, porque as pessoas que, né, do meu convívio só podem ir nesse lugar. E E tá tudo se bem, eu né. levá-las nos lugares que hoje eu frequento, talvez elas não se sintam bem, porque elas não estão preparadas para aquele lugar. E tá tudo certo também. Mas é uma questão de mentalidade. Sim, sim. De sim, falei: "Gente, eu fui no lugar, tá tudo certo. Cheguei lá, achei estranho, de fato, mas fui. Tá tudo Estava lá, fez a certo." sua Eu parte, fiz a minha né. parte, porque as pessoas são pessoas que eu conheço há anos, era aniversário e tá tudo certo. Fui lá, dei minha cara, fui embora, feliz da vida, tá tudo certo. Mas eu prefiro estar em outros Sim, ambientes, sim. porque hoje a minha mentalidade é outra, sabe. Então é isso, é a gente realmente E para querer que a gente mantenha, né, nessa frequência, é o que a gente fala até do jantar que nós é, fazemos para é, empresárias. Por que que a gente busca sempre lugares para é, trabalhar o merecimento? é. Porque a gente vê que muitas empresárias, por mais que já empreendem, elas não se acham Não se merecedoras acham. de faturar 7 dígitos no ano. Exato. Muitas acham que não é possível Não é isso. possível, exatamente. Mas tudo é possível. Sim, então e Tudo é trabalhar o possível. merecimento, que é o que a gente fala É, no jantar, né, quando a gente fala na nossa palestra, é justamente você estar sempre em ambientes, busque é, estar é, pelo menos uma vez por mês, né, é, vá num é, restaurante que você trabalha, que busca você estar num outro patamar, que você vai se arrumar melhor, experimente exato, comidas diferentes, um exato. vinho diferente. Maravilhoso, Tudo adoro. isso vai trabalhar o merecimento da pessoa e Exato. trabalhar a sua mentalidade também. Exato. Então é isso, acho que a gente tem que querer sempre o melhor, né, daqui para melhor, sempre, sempre, não voltar para trás. E trabalhar isso todos os dias, porque envolvendo a espiritualidade, eu sempre gosto muito de Sim, frisar isso, que é sim, muito sim. extremamente importante. Hoje, inclusive, eu estava treinando, aí chegou uma colega e ela estava falando mais ou menos essa questão, né, de religião, espiritual. Eu falei: "Vem cá, deixa eu falar uma coisa. Religião não quer, não tem nada a ver com espiritualidade. A pessoa pode não ter uma doutrina, e está tudo certo. O que é uma religião cristã, enfim, católica, mas se ela tiver a espiritualidade, que é a conexão entre ela e Deus, acabou. Tá bom. Você não precisa ter uma doutrina. Se você tiver, ok, é uma questão sua, uma escolha sua de querer ir numa igreja, Não é a tudo igreja que mais. vai te fazer, Não é né. a igreja que te faz. Porque, Gi, tem muita gente hoje que põe uma Bíblia debaixo do braço, vai na igreja e chega lá, faz tudo ao contrário do que a palavra dita. Não Exatamente. adianta. Você tem que ouvir, discernir e aplicar.
Não adianta você ouvir, chegar do outro lado e julgar e levar aquilo contra o que é de fato. Então eu sempre digo e friso isso, principalmente nas palestras. Falo, gente, religião não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade. Exatamente. Deus é Deus. É Então, você e Deus, a é conexão a sua única, conexão. a sua e Deus. Você vai fazer teu devocional, a tua oração. Eu faço todos os dias de Também. manhã, uma vez por semana eu vou no culto, porque eu escolhi. Mas não que eu tenha uma religião louca, falar, não, eu tenho que fazer de Que acordo com você o se que é a sente bem, religião. né? É porque eu vou lá e eu escuto o Espírito Santo de Deus falando comigo. E tá tudo certo, e aquilo me faz bem. Mas isso não é uma regra. E nem tem que ser. Sim, sim. Agora, a conexão com Deus você tem que ter. Eu acho que se todas as pessoas entendessem isso, a vida de cada um Com seria muito melhor. Acima, eu acho que acima de qualquer coisa, né? É, Da inteligência de emocional, tudo. é você ter essa conexão com o Com divino, Deus. né? Com Com o Deus. nosso Pai. Sim. Nós É o entendermos que Ele é o primeiro Pai, pilar. que Ele é o nosso Pai. E que Ele jamais vai nos desamparar em qualquer que seja a circunstância. Já é o Exato. primeiro passo para a sua É. evolução. É o primeiro pilar, né? Deus, família e depois o resto. É. Né? Porque se a gente não tiver essa consciência de que Deus é Deus e Ele é dono do ouro e da prata, Sim, e Ele sim. faz tudo acontecer do jeito dele, é que o ser humano é muito, né? Às vezes a gente quer fazer de acordo com a nossa vontade, nem sempre a nossa vontade é aquilo que é o melhor para nossa vida. E a gente não entende, A né? gente não entende, fala, não, dessa maneira vai ser melhor, e depois quando dá errado você fala, nossa, por que que eu fiz assim? Hoje eu tenho muito essa consciência. Antes eu não tinha. Eu fazia tudo de acordo com a minha cabeça e acabou. O que começou a acontecer? É. A tua vida começa a ficar toda errada. E por que que está toda Tô errada? desequilibrada, né? Porque você quis fazer de acordo com a tua vontade. E quando eu escolhi fazer a vontade de Deus, as coisas mudaram, sabe? Então é isso que eu trago hoje, não só para minha vida, para minha família, para amigos, também para as minhas mentoradas. Tanto é que agora dentro da mentoria eu abri uma vez por semana fazer oração com Ah, que elas. legal, que Elas legal. amaram fazer um devocional, café com Deus Pai, e elas estão amando. Por quê? Isso faz parte. Sim, sim. Não só o devocional, a oração, uma vez por semana, mas também uma sessão, de repente, de autocuidado. Mostrar para essas mulheres que elas têm que ter o autocuidado com elas. Porque não adianta, se você não cuidar de você, do espírito, da mente, do É uma coração. tríade, né? Mente, É, espírito e corpo, né? É exato. uma tríade. Tem que cuidar, tem que fazer. Mas as pessoas não enxergam. Às vezes por falar, não tenho tempo para fazer isso. A gente tem tempo para tanta coisa, né, É tanta coisa. Para ficar no WhatsApp ou lá no Instagram, 4 horas por dia, ficar lá É só uma coisa, olhando. eu tô lendo, eu comecei a ler o livro O Milagre da Manhã. Eu não tinha lido ainda. E é muito legal ali no livro, ele ensina você ter esse começo da manhã, você acorde mais cedo. Ah, é porque eu acordo e vou... Gente, eu também todo dia agora, eu conheci o bispo Bruno Leonardo, eu não conhecia ele. Ah, E uma amiga minha me mandou em dezembro aham. uma oração dele. E desde então eu estou ouvindo ele todos os dias, às vezes até 2 vezes por dia. Sim, Então acorde mais maravilhoso. cedo. Se você é corrido de manhã porque você trabalha, tem que ir para o seu trabalho, acorde meia hora mais cedo para dedicar esse tempo à sua religiosidade, para você criar essa conexão que a É, Diana está é falando. extremamente importante. Isso vai mudar o seu dia. Podcast. Podcast, tem Podcast, Café muitos. com Deus Pai, tem o David Leonardo, tem vários. Vários que falam assim, umas coisas que você fala, nossa, precisava ouvir isso hoje. Do bispo mesmo, ele tem o canal no YouTube com várias orações exato. maravilhosas. YouTube, podcast, tem vários. Hoje está tudo muito fácil para nós conseguirmos, Só né? não faz quem não quer. Só não Essa faz que é a quem não quer. verdade. É verdade. Né? Então, hoje eu busco fazer o quê? Eu acordo cedo, muito cedo. Primeira coisa que eu faço é o café e o meu Eu devocional. também.
Aí É eu o meu momento. aí me troco academia. Eu gosto de acordar até antes de todo mundo, já É, tô acordando bem mais cedo, justamente exato. para ter esse É, momento para mim. Aí eu vou para academia, faço minha atividade física, volto já outra pessoa. É verdade. Espírito de Deus, que temos hoje para fazer juntos, né? O que que você tem hoje? O que que preparou para mim hoje? Então, às vezes, claro, a gente amanhece com alguma coisinha, né? É, somos Mais humanos, para né? baixo, por alguma coisa que às vezes a nossa mente ali fica cutucando, fala, não, peraí, vamos colocar isso aqui de lado, porque isso não me pertence. Mas acho que é basicamente isso, Gi. A gente conseguir trazer tudo isso para nossa vida e também levar para a vida do outro. Exatamente, o servir. O servir, o A gente dar está e receber. terminando daqui de. Passou tão rápido. Mas antes, lógico, antes a gente vai brindar a sua vinda Vamos, aqui. vamos. E eu quero deixar o meu livro com Ai, você. Deixar uma maravilhosa. dedicatória aqui para você do meu livro. Eu pensei que você já tivesse ele. Falei, acho que a Diana não tem. Não tenho. Maravilhosa. O meu livro sai esse ano, na Ah, Bienal do Livro. que legal! Que legal. Entreguei agora em dezembro e na Bienal do Livro vai ser o lançamento. O seu você está como coautora ou como autora? Coautora. Qual que é a editora de? Autores do Brasil. Ai, que legal! Autores do Brasil. Ah, maravilhosa! Linda! Vou colocar aqui para nós o vinho. Vinhozinho, que linda! A gente vai brindar, depois você deixa uma mensagem final para todo mundo que vai ver esse episódio. Tá. Vamos ver. Olha, tá, que chique. Olha, tá. O nosso brinde ao nosso sucesso, que nosso 2025 sucesso, seja o nosso amém. ano. Será Né? Muitas maravilhoso. conquistas. Com certeza. Amém. Obrigada por estar aqui, Eu amiga. que agradeço. Deixa um recado agora para quem vai ouvir. Ah, vamos toma, né? Brindou tem que estar um golinho. A sua roupa. Não tem problema. Batizou. Acontece, Batizou. acontece. Não tem problema. Acontece, amiga. Bora. Bora. Manda mensagem para as mulheres. Ela batizou para começar bem. Batizei aqui, gente. Não tem problema. Bora. Mulheres maravilhosas, incríveis. Estou muito feliz de estar aqui com a Gi, com todos aqui. Eu acho que vocês têm que transcender a vida de vocês. Sempre sigam os seus corações. Nunca deixe de fazer aquilo que o seu coração palpita todos os dias e creia em Deus, que Deus certamente vai te moldar como uma pessoa especial que e vai te levar para caminhos incríveis. É esse o recado que eu deixo aqui. Se permita ser feliz, se permita chegar onde você deseja chegar, porque tudo é possível. Gratidão. Obrigada, isso, Gi. Muito obrigada né? pela sua Obrigada. presença, viu? Obrigada pela sua amizade E também. desculpa só. Estamos encerrando mais um episódio.